Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós, pela graça de Deus, estamos mais uma vez examinando as Escrituras para que possamos compreender qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas, para podermos viver segundo o que nos manda o Senhor Jesus, segundo a direção do Espírito Santo. Você, em oração juntamente conosco, em nome de Jesus Cristo, vamos examinar hoje a respeito do fermento espiritual. Pegue aí uma caneta, um papel e vai anotando para depois complementar este estudo na sua casa. Vamos ler no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, vamos ler do versículo 5 até o versículo 12. A palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 12, nos dizem assim: E passando os seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós? Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém. E esta doutrina dos fariseus hoje está espalhada por todo o mundo. São doutrinas de homens, ensinamentos de homens. E a pessoa obedecendo essa doutrina não está obedecendo a Deus, está obedecendo homens. Portanto, a pessoa vive a sua vida, espelha-se, o seu viver espelha-se no homem, não em Deus. É a doutrina do homem que as pessoas estão seguindo. E você pode dizer assim: ah, mas eu não faço isso, eu faço de outra forma, eu busco a Deus. Pois se está escrito, nós temos que obedecer. Se não está escrito, parece uma coisa boa, parece bom. O apóstolo Paulo fala: o exercício corporal para pouco aproveita. Pouco aproveita o exercício corporal. Outros se abstêm de manjares que Deus preparou para que o recebêssemos com ação de graças. Outros, no seu vestido, no seu vestir, na sua forma de falar, acham que estão santos e purificados. Mas a única coisa que nos purifica é o sangue de Jesus. E você recebeu esse sangue de Jesus na tua vida? Você recebeu pelo batismo? Foi invocado o nome do Senhor sobre a tua vida? E as pessoas, pior ainda, como faziam os fariseus, eles tinham a sua doutrina humana e condenavam as pessoas que não seguiam aquilo que eles achavam que era certo. E deixavam de olhar para a palavra de Deus. E muita gente hoje olha para a sua vida, olha para a doutrina humana que está seguindo, a doutrina de homens que está seguindo, e fica condenando aqueles que não seguem. Erram 2 vezes. Primeiro, por não aceitar o ensinamento de Jesus, que é puro, santo e maravilhoso, e nos conduz à salvação. E erram também por julgar o semelhante. Já é errado julgar o semelhante, mesmo se nós estamos servindo a Deus e estamos fazendo a vontade dele. Já é errado julgar o semelhante. Quanto mais julgar o semelhante por causa de uma doutrina que é de homens, não é de Deus. Veja aí no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 6 ao versículo 10. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria a cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos,
disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando os olhos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. O que aconteceu aqui? Veja que havia um homem necessitado, com a mão ressecada, e ele precisava da bênção de Jesus. E o que fez o Senhor? Sabendo que os escribas e fariseus esperavam que ele fizesse alguma obra e violasse o sábado, estavam aguardando que ele curasse aquele homem para o acusar. Ora, será que o sábado é maior do que a bênção de Deus? Será que o sábado é maior do que Jesus? O que devemos fazer? Nós temos que realmente, irmãos, olhar para a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Se existia alguma ordenança de guarda de dias, como existia no Velho Testamento, isso não impedia que o homem fizesse o bem nesse dia. E hoje, que nós não temos mais essa guarda de dias, muito mais nós temos que nos aplicar na palavra de Deus. E aqui acusaram Jesus, porque a palavra diz que eles se reuniram, encheram de furor contra Jesus e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. O que nós vamos fazer com esse homem? Ele está curando no sábado. Estavam com os seus olhos fechados, ao invés de ver a maravilha que estava acontecendo ali, coisa que homem nenhum havia feito até aqueles dias. Mas seus olhos estavam fechados para não ver a bênção de Deus. Eles estavam fechados na sua doutrina quando Jesus diz: uma nova lei vos dou. E quanta gente hoje também está com os olhos fechados para as bênçãos que Deus tem derramado. O Senhor Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Como vida? Então antes não existia? Não havia essa vida antes da vinda de Jesus? Vamos compreender essa palavra. Se o fermento dos fariseus era a doutrina dos fariseus, e essa doutrina existia quando existia a lei, e hoje já não existe lei, qual é a vida que Jesus nos dá? A vida nele, a vida no nome dele, a libertação no nome dele. Então nós temos que olhar para Jesus somente. Não julgar o semelhante, não julgar o nosso irmão, não julgar a nossa irmã. Procurar levar a palavra de Deus com amor e carinho e sinceridade, ainda que esteja gripado, ainda que esteja tossindo, ainda que passe vergonha na frente dos irmãos, mas o nome de Jesus é glorificado. Quantos zombam de nós? Quantos falam mal de nós? Mas nós estamos fazendo o possível para levar adiante a palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus, sem fermento. O que é sem fermento? Sem a doutrina dos homens, sem o ensinamento humano, sem o ensinamento carnal. Na nossa igreja é assim. Se você está em uma igreja em que o pastor diz assim, na nossa igreja é assim, você está na igreja errada. Porque na igreja de Jesus Cristo, você vai dar conta de você. Não é o pastor que vai ficar te vigiando, ficar vendo a tua vida, te julgando. O que o pastor pode fazer e deve fazer é exortar, aconselhar,
insistir, corrigir, segundo a palavra de Deus, e isso quando um já foi, dois já foi, e a pessoa continua pecando. Pecar, irmãos, é fazer as obras da carne, não é o traje. É claro que o traje pode realmente fazer com que outros pequem, trazer escândalo no meio da igreja, mas muita gente tem aparentemente um traje honesto, mas na verdade não é. Então nós vemos aí irmãs com uma roupa longa, mas com uma abertura na saia que é vergonhoso. Vemos irmãos se portando quando vão no culto de terno, de paletó, de gravata, ou então de manga comprida, como estou aqui. Mas depois na rua você vê a pessoa sem camisa. Você vê a pessoa num campo de bola, jogando bola de calção sem camisa, ou numa piscina, ou numa praia. Ora, mas o que tem isso? São coisas maravilhosas. Deus preparou tudo para a nossa bênção. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso corpo. Não expor o nosso corpo de forma que outro venha a pecar por isso. Mas usar manga curta, manga comprida, manga curta, uma saia um pouco mais comprida, um pouco mais curta, desde que não seja vergonhoso para a irmã ou para a igreja, porque nós não somos mais uma pessoa solitária no mundo, nós fazemos parte de um corpo, mas é o pastor que tem que ver isso, não são os irmãos que vão julgar. Então, irmãos, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus, cuidado com a doutrina daqueles que só olham a aparência, cuidado com a doutrina daqueles que não olham para o proceder da pessoa. Pessoas honestas, tementes a Deus, pessoas que fazem a vontade de Jesus, pessoas que são verdadeiramente convertidas, mas são simples no seu falar, simples no seu viver, simples no seu vestir. Não tem importância. Jesus recebe a todos igualmente, desde que haja sinceridade no nosso coração, na nossa vida. Que você possa compreender a palavra de Deus. E aí o Senhor Jesus nos recomenda não fugir da simplicidade que há em Cristo. Viver Jesus não é nada complicado, não precisa fazer teologia, não precisa fazer faculdades e cursos superiores. Para servir a Jesus, basta ter um coração puro, a vontade de agradar a Deus e de servir a Deus. Basta ter a vontade de fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. A minha vontade é fazer a tua vontade, ó Senhor. Então basta isso, basta ser sincero, temente a Deus, e Ele te salvará, te abençoará, te dará a direção do seu Espírito Santo. E te dará a mente de Cristo, porque diz a palavra, nós temos a mente de Cristo. E nós damos graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, juntamente com você, querido irmão, querida irmã, vocês que nos assistem. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos fugir do fermento, porque a palavra diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, faz fermentar toda a massa. Você aceita uma doutrinazinha humana desse tamaninho assim, pequenininha. Você aceitou, mas parece tão bom, parece tão bonito, mas é humano. E aquilo vai te contaminando, contaminando a tua mente, e você passa a olhar somente para a aparência, somente para o que é do homem, se esquecendo de olhar para o espiritual, para o que é de Deus. Que o Senhor Jesus te ilumine, que o Espírito Santo te dê a sua direção e você possa alcançar salvação em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.